Olá pessoal, bom dia. Vamos começar a nossa live. Dominical. Ok. Aguardar um pouco para os amados irmãos chegarem e amigos afins para começarmos o nosso estudo no Sermão Escatológico de Jesus, Mateus 24. Versículos 1 aos 51. Esse texto será objeto da nossa reflexão nesta manhã. É sempre um prazer, através desse mecanismo, se comunicar com os irmãos, sempre que posso, principalmente nesse período de isolamento social, é possível fazermos esses encontros virtuais, por assim dizer. Quero dizer que fazia lives com o pastor Eliseu às quintas-feiras e o pastor Eliseu me incentivou a fazer a live dominical, no domingo, dia do Senhor, tratando um assunto relacionado à escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista de Goiânia, onde lá nós somos pastores. E a semana passada fui quase pegado de surpresa para fazer essa live em Apocalipse capítulo 13. E então nós fizemos uma live em Apocalipse capítulo 13, abarcando todo o conteúdo do livro, por assim dizer, na live passada. Pois bem, nossa próxima live será em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos tratar sobre a apostasia, o anticristo e a vinda do Senhor. Hoje, no entanto, nós vamos focar no sermão escatológico de Jesus, Mateus capítulo 24, versículos 1 aos 51. Eu vou ler a perícope, logo em seguida explicá-la e aplicá-la e seguir adiante, até o fim, se assim Deus nos permitir. A live ficará gravada. Estamos aqui com o objetivo de colocar essa live no YouTube, para que as pessoas possam acompanhar depois. Pois bem, Mateus 24, versículo 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O sermão escatológico ou profético inicia com a profecia sobre a destruição do templo de Jerusalém, construído por Herodes o Grande.
E o objetivo aqui é apresentar essa destruição do templo como sendo uma réplica do fim do mundo. É claro que existem textos paralelos. Marcos 13 é o texto original, ao passo que Mateus capítulo 24 é uma espécie de cópia, e Lucas 21 também. São os 3 sermões escatológicos ou proféticos de Jesus nos evangelhos sinóticos, que possuem a mesma ótica de anunciar essas narrativas a respeito do ministério terreno de Jesus. É claro que, às vezes, de posições ou pontos diferentes, mas com o mesmo objetivo. Pois bem, o objetivo aqui, inicialmente, a respeito da destruição do templo, é que Jesus estava no templo de Jerusalém e teve um enfrentamento contra os escribas, fariseus, saduceus, ou seja, partidos religiosos na Palestina no século I, que tinham posições diferentes em relação à religião de Moisés, e o judaísmo estava ali completamente carcomido. O capítulo 23 de Mateus, Jesus denuncia os pecados dos líderes religiosos, apresenta suas hipocrisias e então esboça o juízo sobre a religiosidade falsa ou alienada. Logo em seguida, Jesus se retira do templo, dando as costas para o judaísmo, ao passo que os discípulos, sendo judeus, estão maravilhados ao chegar no Monte das Oliveiras, próximo ao Vale de Cedron, que dava uma imagem perfeita do templo e da sua beleza, etc. e tal. Então, os discípulos se dirigem a Jesus. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe perguntar as construções do templo. As pedras eram enormes, em mármore. No meio das pedras havia ouro. Aos visitantes que chegavam, olhavam aquelas construções maravilhosas, aquela sofisticação do templo judaico, porque a religião estava completamente envolta no templo, por assim dizer. Então, os discípulos perguntam. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, a profecia da destruição do templo de Jerusalém. Em primeiro lugar, Jesus deu as costas para o judaísmo. Saiu do templo para nunca mais voltar. Dali a 3 dias, Jesus morreria. E dali a 40 anos o templo seria destruído através do imperador romano Tito Vespasiano, conhecido como o Vespa, sitiou Jerusalém, destruiu o templo. As pedras foram escavadas para extrair o ouro, por isso não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada, sobrando apenas um muro, que hoje nós conhecemos como Muro das Lamentações no Israel moderno. Então, aquela religiosidade externa, aquele judaísmo completamente carcomido, Jesus traz uma palavra de juízo no capítulo 23 e aqui profetiza a destruição do templo, que era o ícone máximo da religião judaica. Então, os discípulos ficaram espantados com essa profecia de Jesus, que aconteceu cabalmente. Então, Jesus voltou em ira para destruir o templo no ano 70. Pois bem,
Logo em seguida, de versículos 3 até o 14, Jesus apresenta alguns sinais ou um esboço da história da primeira vinda até a sua segunda vinda, com o objetivo de mostrar aos discípulos o que vai acontecer no tempo do fim, já que foi indagado pelos discípulos em relação a isso. Se não, vejamos o versículo 23, o versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Segundo a perspectiva profética, o que é altamente bíblica em relação à teoria da revelação progressiva escriturística, é que, na perspectiva profética, essas profecias de Jesus, elas se cumprem no ano 70, mas não no sentido de totalidade. Ainda há particularidades da profecia que vai acontecer no tempo do fim do mundo, por assim dizer. Então, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Se vocês perceberem, Atos capítulo 1, a subida de Jesus, e Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, quando Jesus está sendo ascendido aos céus, os discípulos perguntam quando ele voltará, e Jesus avisa que não compete a eles saberem dia, hora ou tempo da sua segunda vinda, porque os discípulos perguntaram escatologia, Jesus responde então com martiria. Atos 1, versículo 8. Mas semeeis minhas testemunhas para anunciar o evangelho aonde quer que eu enviar. Então, nesse sentido, muitas vezes as pessoas têm perguntas escatológicas que nós não podemos respondê-las porque está somente de acordo com o conhecimento do Pai e da sua autoridade na economia da Trindade e saber. Ao passo que Jesus, ele então aqui descortina a história para que nós possamos ver vislumbres da sua segunda vinda ou retorno do rei no fim do tempo, por assim dizer. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. O engano religioso, o engano acadêmico. Muitas pessoas estão enganadas, não apenas nos dias de Jesus, mas também nos nossos dias. Versículo 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Alguns, no primeiro século, diziam que Jesus veio no ano 70, na destruição de Jerusalém. Outros diziam que Jesus volta individualmente quando um crente morre ou quando o ímpio morre. Outros chegaram a dizer que Jesus voltou no Pentecostes e assim por diante. É claro que essas narrativas ou tentativas de explicar que Jesus voltou nesses períodos não se sustentam porque há um retorno escatológico de Jesus que ainda não aconteceu. É claro que desde o primeiro século surgiram muitos falsos profetas, mestres, pastores e apóstolos, como também cristos, enganando, ludibriando as pessoas, por assim dizer. Versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Desde o início até hoje, rumores de guerras ideológicas, bélicas, têm acontecido no mundo. Esse é um sinal que aponta para a segunda vinda de Jesus também. Versículo 7. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nós observamos hoje no espectro global que o Império Russo-Chinês está colonizando o mundo
e tentando implantar o comunismo mundial. Nós observamos que no Oriente a mistura de religião com política e o terrorismo tem mostrado essa face perigosa do extremismo. E também percebemos que os banqueiros de Londres e os capitalistas norte-americanos entre si disputam o controle econômico. Então esses poderes, embora antagônicos, tenham o mesmo objetivo de dominar as ações do mundo, por assim dizer. É claro que o mundo está em conflito ideológico, bélico, estão politizando um vírus, a economia em bancarrota, essa pandemia a nível mundial, a economia completamente carcomida. Isso nos alerta como sendo sinal do fim da era, apontando para a segunda vinda de Jesus também. Fomes, terremotos em vários lugares, como também pestes, pandemias, epidemias, etc. e tal. Porém, tudo isto é o princípio das dores. A expressão princípio das dores aqui é muito significativa, porque na mente de Jesus, o sermão escatológico é comparado a uma mulher grávida, como se Jesus estivesse a dizer: imagine o mundo grávido. Esses sinais, ou seja, dores, vão se intensificando e se tornando dores terríveis, contrações mundiais, até que nasce o Filho do Homem. Então, Jesus compara o fim do mundo com uma mulher grávida. O mundo está grávido. Esses sinais apontam para o nascimento do Senhor Jesus, metaforicamente, a sua segunda vinda. Versículo 8. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. No primeiro século, os cristãos eram perseguidos ou por serem ateus, não aceitando os deuses greco-romano, ou por serem canibais, por comer o corpo e o sangue do seu mestre, já que os ímpios entendiam isso literalmente, o que para os cristãos é apenas simbolicamente. Então o cristianismo foi perseguido no século I, e de lá até cá o cristianismo tem sido perseguido de várias maneiras. O cristianismo tem sido perseguido no Oriente de maneira revelada. Os cristãos têm sido espoliados, presos, torturados e até mortos. Aqui no Ocidente, o cristianismo tem sido perseguido de maneira velada, não há espaço, não há voz. Todas as leis contrárias ao cristianismo histórico, com o objetivo de perseguir os servos do Senhor Jesus. Então esse ódio ao cristianismo é desde o início. Versículo 10. Nesse tempo muitos hão de escandalizar, atrair e odiar uns aos outros. Até dentro do cristianismo, pessoas se levantam uma contra as outras e há escândalo, por assim dizer. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nós temos visto nos dias de hoje muitos pseudo-apóstolos, profetas, mestres, teólogos coaching, teólogos da prosperidade, teólogos do teísmo aberto, por assim dizer, inúmeras heresias ou pensamentos contraditórios, distantes das Escrituras, que têm levado a igreja a pensamentos completamente antibíblicos, por assim dizer. Então fiquemos atentos e voltemos à realidade e verdade da Escritura, ao passo que nos últimos tempos isso irá se intensificar. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, não de todos, mas de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós vimos aqui que
aquele que perseverar até o fim, inclusive morrendo pela fé no Senhor Jesus, esse será salvo. É claro que o final dos tempos é também conectado com a apostasia, o abandono da fé, o aumento da iniquidade, a ciência se multiplicando com perspectiva de ainda se multiplicar ou avançar mais ainda, por assim dizer. E mais, o Evangelho do Senhor Jesus, e aqui é um sinal da graça de Deus, ele está sendo pregado ao mundo todo. Aqui deixamos bem claro que somos contrários à posição pré-milenista, histórica, dispensacionalismo histórico ou progressivo, que acreditam que o reino de Cristo será implantado aqui durante 1000 anos na Terra, no sentido literal. Não é disso que o texto se propõe a falar. Como também o reino milenar de Cristo não é como uma ideia, embora minoritária, mas que teve muita voz, principalmente no século XIX, o pós-milenismo, aqui acredita que o reino de Deus milenar vai ser implantado pela igreja, pregando o evangelho, e quando Jesus voltar, o mundo estará convertido. A pá de cal na cova dos pós-milenistas é Lucas capítulo 18, que diz o Senhor Jesus, quando voltar, achará fé na terra? Então não haverá um aumento da fé, pelo contrário, um abandono dela, por assim dizer. Então, o que nós percebemos aqui é a visão, mesmo que seja a mais preferível, através dos teólogos mais ligados à teologia reformada, o amilenismo, a ideia de que o reinado de Cristo já acontece através da igreja, iniciou na primeira vinda e finalizará na sua segunda vinda. Esse reino não é literal, mas espiritual, e foi inaugurado com a primeira vinda de Jesus e será consumado com a sua segunda vinda. Então nós vivemos numa tensão entre o já, no caso o reino foi inaugurado com a chegada do rei, e ainda não a esperança futura da consumação do reino por ocasião da segunda vinda de Jesus. Nesse sentido, os crentes vivem entre esses 2 dias, o dia em que Cristo nasceu e o dia em que Cristo voltará segunda vez diante de todos os homens. Esse período da primeira vinda à segunda vinda é o que nós chamamos de últimos dias escatologicamente. Então, nesse sentido, aqui, Jesus vem para entregar o reino ao seu Pai. Jesus não vem para reinar, ele vem para entregar o reino ao seu Pai, conforme 1 Coríntios capítulo 15. Então, você percebe aqui que dos versículos 3 ao 14, Jesus conta a história do mundo de maneira completa. Ele aponta sinais na terra, sinais nas nações, sinais na saúde, sinais na sociedade e sinais da graça de Deus para o fim dos tempos. Você percebe que aqui o relato não é completo, mas ele, de maneira quase que cíclicas, com imagens diferentes, apontando para o retorno de Jesus. Então esses sinais, eles são genéricos, eles identificam a era e a brevidade do tempo do fim, eles apontam para a segunda vinda de Jesus, que não será imediata a isso, ainda acontecerá outras coisas, por assim dizer. Nesse sentido, a volta de Jesus é repentina, mas a volta de Jesus não pode ser confundida com marcar datas, hora, tempos, estações para acontecer. É súbita, mas não de maneira a marcar datas ou aleatória. Então, nesse sentido, como Paulo avisa
aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, vão trabalhar. Vocês deixaram de trabalhar pensando que Jesus vem logo? Jesus não vem agora. Antes que apareça a apostasia, o anticristo, então acontecerá o retorno do rei. Segundo as Tessalonicenses, inclusive, é a nossa próxima live. Pois bem, então, terminada essa primeira narrativa, Jesus começa dos versículos 15 até o 28, mostrar de outra maneira como vai acontecer isso. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Jesus se refere aqui a Daniel capítulo 12, versículo 11, que fala sobre o abominável da desolação, talvez uma imagem de Antíoco Epifânio Seleucida, o louco, o imperador romano que governou a Síria e profanou o templo, inclusive matou um porco no altar judaico, que era considerado um animal impuro para os judeus, por assim dizer, e é uma espécie de protótipo do anticristo final, ou escatológico, que ainda há de se revelar. Então, Jesus cita aqui, no versículo 15, o livro de Daniel. Logo em seguida, Jesus passa instruções para que os judeus contemporâneos da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, é claro que não aponta somente para esse cumprimento histórico, há ainda uma perspectiva profética para o futuro a respeito da tribulação ou grande tribulação. Como diz aqui o versículo 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça, tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, e ninguém seria salvo, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, Mateus capítulo 24, versículo 15 ao 28, aqui instruções de Jesus para aquela geração que dali a 40 anos passariam pelo cerco e destruição do templo de Jerusalém pelo imperador Tito, o Vespasiano. O templo foi destruído e aqueles judeus ali contemporâneos sofreram muito. Alguns fugiram para os montes, se esconderam e foram poupados. Aqueles que ficaram na cidade foram destruídos, juntamente com a cidade, por assim dizer. É claro que essas informações nós obtemos através de 2 livros. Livro das Antiguidades e Livro das Guerras, de Flávio Josefo, um historiador judeu contemporâneo, que narra, explicando todos esses acontecimentos aqui. É claro que essas instruções de Jesus aqui não são literais, elas são simbólicas, porque Mateus 24 não segue um cronograma, ou seja, um episódio após o outro. Pelo contrário, aqui você percebe uma revelação cíclica. São pontos distintos, mas que possuem o mesmo significado ao todo do sermão escatológico de Jesus. E é claro que os judeus, o povo de Deus, sofreram perseguição no primeiro século. E, claro, porque a perseguição é para os crentes, para aqueles que creem. Nesse sentido, a igreja do Senhor Jesus
o novo Israel de Deus, que é composto de judeus e gentios, que quando se convertem se tornam igreja. Portanto, não há uma diferença entre o povo do Antigo Testamento e o povo do Novo Testamento. É o povo de Deus. Deus só tem um Salvador, um povo, uma salvação, um método, um reino, etc. e tal. Então, nesse sentido, não há, como os dispensacionalistas, nossos irmãos, querem crer, que na eternidade e no tempo, Israel e igreja são coisas diferentes. E que Deus tem um plano para salvar Israel e um plano para salvar a igreja. Pelo contrário, tanto Israel quanto a igreja é o povo de Deus. De todos os tempos, de todas as épocas, evidentemente. É claro que as leis cerimoniais e legais do Antigo Testamento caíram. Continua o mandamento moral, os mandamentos morais, ou seja, os 10 mandamentos, o decálogo, mas não há essa diferenciação. Então, tribulação é para os crentes. Destruição ou juízo que será final é para os ímpios. E logo a igreja do Senhor Jesus passará por grandes tribulações, experimentará as contrações deste mundo grávido. Esses sinais irão se intensificar. Será mais intenso, feroz, terrível no tempo do fim. E isso irá se intensificar. E percebe que Jesus repete aqui com outras palavras a mesma coisa que já havia dito nos versículos 3 até o 14 de Mateus 24. Então, o que acontece aqui é que Jesus está narrando a mesma história de perspectivas diferentes, com palavras diferentes e com ações diferentes, por assim dizer. Pois bem, e aqui apresenta como é a brevidade da sua vinda e também a repentinidade. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão aos abutres. Veja que a segunda vinda de Jesus não é secreta. Percebam, meus irmãos, que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a promessa da segunda vinda de Jesus é em número maior as promessas da sua primeira vinda. As Escrituras profetizaram que Jesus nasceria, Jesus nasceu. As Escrituras profetizaram que Jesus morreria, Jesus morreu. As Escrituras profetizaram que Jesus ressuscitaria, Jesus ressuscitou. As Escrituras profetizam que Jesus voltará a segunda vez, Jesus voltará a segunda vez. Não há o que duvidar em relação a isso. E a sua vinda não será secreta, pelo contrário. O arrebatamento secreto da igreja é uma teoria completamente antibíblica. Está isenta ou ausente no Antigo e no Novo Testamentos. A segunda vinda de Jesus é literal, física, visível, audível, repentina, poderosa, gloriosa, majestosa, para julgar. E nós cristãos precisamos apressá-la, pregando o evangelho, participando da ceia, orando, vivendo as realidades do reino de Cristo aqui. Porque Cristo reina a partir da sua igreja. Esse é o período que a igreja não pode ser vencida. E a pregação do evangelho vai alcançar mais e mais. Até que comece o período breve do mal, quando a igreja será perseguida, caluniada, espoliada e inclusive morta. Não todos, mas uma grande parte. Quando o anticristo escatológico surgir e perseguir a igreja, mas esse é assunto para a próxima live. E aqui o versículo 28 diz: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Isso é um provérbio judaico do século I, que quer dizer o seguinte: assim como um cadáver estendido em algum lugar, os abutres
identificam, assim quando Jesus voltar a segunda vez, todos irão identificar. Não existe essa ideia de um arrebatamento secreto da igreja e que o povo de Deus vai sumir. Isso é uma invenção completamente antibíblica, por assim dizer. E mais, aqui o versículo 29 a 31, Jesus então explica como será o seu retorno a este mundo. Versículo 29. Logo em seguida à tribulação, perceba que para Jesus a igreja passará pela grande tribulação. Para os pré-milenistas ou dispensacionalistas, não. Mas para Jesus, sim. Logo em seguida, a grande tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Ou seja, o retorno do Senhor Jesus, segundo ele, o cosmos vai se fechar como um pergaminho. O sol, a lua, as estrelas vão se contorcer com a sua segunda vinda. Este dia será completamente memorável para os justos e terrível para os injustos. Porque na primeira vinda Jesus veio humilde como cordeiro. Na segunda vinda Jesus vem como leão para julgar. É bom dizer isso para aqueles que estão sendo enganados em relação a isso. Diz o versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O sinal é o próprio Filho do Homem. Lembra que falei para vocês no início que a segunda vinda de Jesus é comparada com uma mulher grávida. Ou seja, o mundo está grávido de sinais. Esses sinais se intensificam, se tornam contrações, dores terríveis. E então nasce ou retorna o Filho do Homem a este mundo para implantar o seu reino para sempre, onde será novos céus e nova terra, por assim dizer. Então aparecerá o sinal no céu do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Percebem, meus irmãos, que Jesus, no sermão escatológico, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, não se refere ao milênio? Não se refere ao arrebatamento secreto da igreja? Jesus não fala sobre esses assuntos porque eles são irrelevantes. Mas Jesus nos fala da sua segunda vinda. A segunda vinda de Jesus, que será física, literal, visível, audível, pessoal, poderosa, majestosa, repentina, gloriosa, soberana, para julgar com grande poder e glória, onde os anjos reunirão os seus eleitos, aqueles que estiverem vivos, porque muitos irão morrer. E por causa dos eleitos, esses dias são abreviados, para que a perseguição não seja tão intensa, a ponto de o povo de Deus ser provado além daquilo que possa suportar. Veja a misericórdia de Deus em meio ao caos. Tribulação é para a igreja, juízo é para o mundo. Pois bem, logo em seguida a isso, Jesus começa então a apontar aqui uma série de parábolas escatológicas, mostrando que nós precisamos estar sob vigilância. Vigiar e orar, porque não sabeis o que vai acontecer nos fins dos tempos, inclusive por ocasião da segunda vinda de Jesus. Então Jesus começa a fazer aqui uma série de parábolas. Nós vamos ver somente algumas delas aqui, a partir dos versículos 32 a 51. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovarão e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Israel não é o relógio do mundo. O relógio do mundo é as Escrituras.
É as escrituras que diz o que vai acontecer. Alguns tentam conectar aqui a figueira a Israel, como também erradamente as pessoas conectam aqui a palavra abutres no grego, passa a ideia de águias, e alguns querem apontar como sendo a imagem de Roma. Outros querem identificar abutres aqui como a ceia das aves de Apocalipse capítulo 19. Ambas as interpretações estão equivocadas. Não é disso que Jesus está se referindo. Jesus está aqui de maneira parabólica, escatologicamente, ensinando aos seus discípulos, inclusive a nós, hoje, a estarmos de sobreaviso, vigilantes para o seu retorno imediato a esta terra. Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. A geração na qual Jesus estava se referindo. É claro que os que sobreviveram e depois de 40 anos contemplaram a destruição de Jerusalém, inclusive do templo, como predito por Jesus, eles foram contemporâneos da destruição. Versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, é claro que o sermão escatológico ele não aponta somente para a destruição de Jerusalém no ano 70. Ele aponta também para o retorno escatológico de Jesus, no fim dos tempos. Versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Na história da igreja esse texto foi muito disputado. É um texto complicado, mas o significado mais plausível aqui é que Jesus não esteja se referindo ao seu conhecimento ontologicamente, mas Jesus esteja se referindo à autoridade economicamente da Trindade. Na economia da Trindade, Deus o Pai reservou exclusividade para si o dia e a hora do retorno do seu Filho ao mundo, segunda vez. Mas isso, na economia da Trindade, não é função do Filho. É nesse sentido. É um sentido de autoridade, não de conhecimento, por assim dizer. Versículo 37, e aqui eu peço que você redobre a sua atenção, diz: assim, pois, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. A semelhança dos dias de Noé, quando o mundo vivia dissolutamente, não é diferente do nosso. Quando Noé e sua família entrou na arca e foram protegidos ou salvos do dilúvio que destruiu o mundo da época, assim será o retorno do Senhor Jesus. Muitos vão estar casando, dando-se em casamento, negociando, e não há nada errado em relação a isso. Mas aqui aponta para aqueles que estão desapercebidos, para que eles entendam a realidade do assunto e voltem a isso. Lembro-me agora que quando o teólogo puritano Cônego Farrar, na Inglaterra, pregava sobre a segunda vinda de Jesus, a rainha Vitória, emocionada, chegou a dizer: Cônego Farrar, eu queria estar viva quando Jesus voltasse, porque eu colocaria a coroa da Inglaterra nos pés dele. Essa é a perspectiva. Jesus virá. A China se tornará pó. Esse mundo será renovado. Essa escartofobia não combina com as Escrituras. Nós não precisamos ter medo do fim. Nós precisamos ter expectativa e esperança do tempo do fim, e que o nosso espírito seja Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E diz mais o versículo 39. E não o perceberão, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Perceba que o dia da segunda vinda de Jesus é tão comum como qualquer outro dia.
Por isso, muitos erraram em marcar datas, hora, para a segunda vinda de Jesus, do começo até hoje. E alguns desacreditam que Jesus vai voltar. Mas nós acreditamos que Jesus irá voltar a segunda vez. E aqui é dito que, assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, negociavam, trabalhavam, normal, um dia comum, o dilúvio veio e levou a todos. Nesse sentido aqui, os levados são os condenados e os deixados são os salvos. Então, quando Jesus voltar segunda vez, nós não seremos levados, nós seremos deixados, porque esse mundo será transformado pelo fogo purificador, conforme 2 Pedro capítulo 3. E então habitaremos para sempre com o Senhor, nos novos céus e nova terra, onde habitam a justiça. Essa é a perspectiva de todo crente. Não perca isso. Versículo 42. Portanto, vigiais, porque não sabeis o dia que vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Meus irmãos, nós temos aqui o sermão escatológico de Jesus, que conta a mesma história, de perspectivas diferentes, com expressões diferentes, mas o objetivo é o mesmo: apresentar o retorno de Jesus. Jesus irá retornar a este mundo. Este mundo dá sinais que é instável. O mundo hoje está debaixo de juízo e a igreja sob disciplina. Antes de Deus julgar o mundo, Deus precisa purificar a igreja. O vírus foi politizado. Os políticos em conflitos. E os economistas em bancarrota. E os poderes mundiais se orquestrando para dominar. Mas nada disso nos amedronta, porque Jesus nos avisou que seria assim. Perceba que nós precisamos estar de sobreaviso, vigilantes, orando, pregando, participando da ceia do Senhor, apressando o dia do Senhor, evangelizando, anunciando o evangelho do reino, denunciando o pecado estrutural, nacional e eclesial, e pregando a graça do evangelho do Senhor Jesus. Esse é o período da igreja. Cristo reina pela igreja neste mundo. Ninguém pode deter a mensagem do evangelho. Nós temos essa oportunidade diante de Deus. Acordem. Estejam de sobreavisos. Será que vocês não percebem? Esse mundo dá sinais de instabilidade. E esses sinais, contrações, vão se intensificar. E nós, crentes, passaremos por dias piores. Não pense que vai melhorar e que a situação do mundo está na política. A mudança deste mundo não vem pela política. A mudança é no retorno do Senhor Jesus. Não perca isso de vista, porque essa é a finalidade do crente. Nós vivemos entre os dois dias. O dia em que Jesus nasceu e o dia que Jesus voltará a segunda vez. É claro que a expressão segunda vinda não aparece no Novo Testamento. A mais plausível é Hebreus capítulo 9. E aparecerá segunda vez, gloriosamente, poderosamente, majestosamente, para resgatar a igreja. Quando Cristo vier segunda vez, ele vai entregar o reino ao seu Pai. Os vivos serão transformados, os mortos em Cristo ressuscitados e os ímpios também. No caso, os ímpios participarão do julgamento que será final e os justos se reunirão com o Senhor. E assim estaremos para sempre com Ele. E essa é a perspectiva da igreja.
É claro que o sermão escatológico de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 aponta imediatamente para a destruição do templo. Mas não se esgota ali a profecia, que ainda aponta para o tempo do fim. Nós não queremos ser preteristas e dizer que esses assuntos descritos nesses sermões escatológicos aconteceram somente no primeiro século. Ou então ser futurista e dizer que isso não aconteceu no primeiro século, só vai acontecer no fim do mundo. Pelo contrário, na perspectiva profética, isso aconteceu no século I e ainda aguarda o cumprimento que será final. Igreja do Senhor, acorde. Nossa salvação não vem pela política, pela economia. Os tempos não irão melhorar e sim piorar. A igreja passará por mais angústias, tribulações. Mas fiquemos firmes, vigilantes, de sobreaviso, porque o Senhor Jesus virá segunda vez e resgatará a sua igreja. O anticristo há de se revelar neste mundo, perseguir a igreja, e nós precisamos rejeitar o seu sistema. Então, isso será assunto da nossa próxima live, na próxima semana, domingo, às 10 horas. Quero agradecer ao pastor Eliseu pela orientação nesse sentido. Eu fazia live somente com ele, agora estou fazendo sozinho. E foi o pastor Eliseu que me orientou a fazer domingo passado, e eu falei sobre Apocalipse capítulo 13. Então, essa live ficará salva. Eu espero que vocês acompanhem depois, aqueles que não assistiram. E aqueles que assistiram essa live do começo até agora, você entende o que está acontecendo no mundo, porque o Senhor Jesus nos explicou o que está acontecendo. Então, meus irmãos, fiquemos de sobreaviso. Inclusive todos aqueles que aqui participaram. Que Deus abençoe a todos. É um privilégio estar com vocês, tratar desse assunto magnífico e importante. Então, quero agradecer a todos que acompanharam. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus. Amém.